noivo encontra 7 filhos abandonados e um segredo chocante sobre o marido desaparecido. A pequena vila de Sintra estava em festa, decorada com flores vibrantes e luzes cintilantes. Alice, a noiva mais ansiosa da região, preparava seu casamento com Miguel, o amor de sua vida. Mas numa manhã ensolarada, um evento inesperado virou seu mundo de cabeça para baixo. Miguel desapareceu. Desapareceu sem deixar rastros ou explicações. E a única pista era uma mensagem enigmática que lhe deixara em seu telefone, cheia de símbolos e números. Desesperada e confusa, Alice decidiu dar um passeio pelas paisagens do vilarejo. Suas pernas a levaram a uma casa em ruínas, escondida atrás de um denso arbusto. O que era uma simples curiosidade virou um pesadelo. Ao entrar, encontrou 7 crianças abandonadas, com olhares vagos e rostos sujos. Cada uma delas marcava na pele uma história de abandono. Um menino tremendo de frio. Uma menina de olhos secos. Um bebê balbuciando sonoridades estranhas. Como assim 7 crianças? A mente de Alice girava. Eram tão pequenas e tão vulneráveis. Onde estão seus pais? Ela sussurrou, enquanto as crianças a fitavam, como se soubessem mais do que diziam. Cada uma delas parecia carregar um pedaço do passado de Miguel. Crianças sumidas, sonhos e esperança, enquanto outro menino murmurou que havia algo sombrio em volta da casa. Viu-se mergulhada em um mistério que a fez questionar tudo o que sabia sobre o homem que amava. E conforme as crianças falavam, fragmentos de uma verdade terrível começaram a se revelar. Miguel estava envolvido em algo muito mais complexo e sombrio do que ela poderia imaginar. O coração de Alice se apertava, cada batida ecoando dúvidas e medos. Ele poderia estar associado a um esquema de tráfico de crianças? E o que isso significava para o amor que sentia? Presa entre revelar a verdade e proteger essas crianças, Alice se viu numa encruzilhada. As câmaras da sua mente eram preenchidas com lembranças de Miguel, doces e felizes, mas agora manchadas por essa nova realidade. Ele estava vivo, mas a um custo desconhecido. Seria ele um herói ou um vilão? Suas mãos tremiam ao pensar nas possibilidades. Uma noite, enquanto investigava a casa, um barulho interrompeu seu pensamento. Passos atrás dela. O corpo de Alice congelou. O coração bateu mais rápido. Virou-se lentamente, e uma voz conhecida sussurrou seu nome, caloroso e familiar, mas agora envolto em um mistério que poderia mudar tudo. Alice. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alice congelou. A voz familiar ecoou no ar empoeirado, levando-a de volta a momentos de felicidade ao lado de Miguel. Mas o calor daquela lembrança parecia sufocante agora, envolto em mistério. Ela se virou lentamente, o coração batendo descompassado. A luz fraca tratava de esconder o que seus olhos estavam prestes a ver. E o que ela viu a fez estremecer. Era Miguel, mas não era. Seu olhar era cansado, profundo, quase sombrio. Ele se aproximou, passos inseguros. Alice, o som do seu nome soou como um eco distante na mente dela, mas havia uma tensão no ar, como se algo muito maior estivesse em jogo. Meu Deus, Miguel! O alívio durou apenas um segundo. Onde você esteve? O que aconteceu? As crianças. A voz dela trêmula, quase um sussurro, enquanto lembrava dos olhares tristes. Ele hesitou. O silêncio entre eles parecia se estender, como se palavras não ditas pudessem desmoronar tudo. Até que, com um gesto nervoso, Miguel puxou algo de dentro da jaqueta. Um pequeno objeto prateado brilhou sob a luz fraca. Alice franziu a testa. Uma chave? Você precisa ouvir. É sobre elas.
Antes que ele pudesse concluir, um barulho ensurdecedor ecoou na casa. Um estalo, como se algo tivesse quebrado e o chão tremeu sob seus pés. Alice e Miguel trocaram olhares de pavor. O que foi isso? Ela perguntou, o medo tomando conta. Do nada, a porta que levava para fora se abriu com um estrondo e uma figura sombria entrou, alta e encapuzada, a sombra se contorcendo ao seu redor. Não, não! O que você está fazendo aqui? Miguel gritou, o desespero em sua voz. A figura não respondeu, mas o ar ficou pesado, como se um fardo indescritível emane dela. A presença ameaçadora avançou. A energia na sala mudava dramática e rapidamente. Alice tinha certeza de que aquilo não era um simples encontro acidental. Aquele ser estava ali por uma razão. Algumas das crianças começaram a chorar, os rostos marcados pela angústia. Vocês não deviam ter encontrado isso. A voz da figura era suave, mas carregada de fúria. Miguel, você sabe o que isso significa? E então, com um movimento rápido, a figura levantou a mão, revelando um objeto. Uma boneca antiga, desgastada, que parecia pulsar uma energia sinistra. Ela é a chave para tudo. O coração de Alice estava gelado. A conexão com as crianças, os segredos de Miguel. Tudo começou a se entrelaçar em uma teia de desespero. O que é que você quer dizer com isso? Ela gritou, a adrenalina a fazendo tremer. Ele não é quem você pensa que é, Alice. Você não sabe a verdade sobre o passado dele, sobre como essas vidas foram quebradas. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto oculto pela sombra. Alice podia ver apenas um par de olhos frios, penetrantes e cheios de dor. Quem é você? Miguel perguntou, a voz tremendo de medo e raiva. Eu sou o que restou das promessas quebradas. E você, Miguel, deverá escolher salvar sua vida ou salvar essas crianças. Cada palavra era como uma facada. O significado se instaurou profundamente na mente de Alice. A realidade estava se desdobrando em camadas obscuras. E tudo o que ela havia querido saber estava prestes a se revelar. Miguel, seu amor, poderia ser a chave para um mistério muito mais profundo e aterrador do que qualquer um poderia imaginar. E de repente, toda a história dela parecia se desmoronar. Você tá mentindo! Miguel gritou. Mas a dúvida já começava a se infiltrar na mente de Alice, fazendo ecoar perguntas que ela nunca quis formular. Quem realmente era aquele homem que ela amava? E o que mais ele escondia? A tensão na sala arrastava-se, deixando todos em um estado de expectativa angustiante. Alice sentia o chão se abrir, a escuridão se aproximando. O que aconteceria agora? Alice congelou. A voz familiar ecoou no ar empoeirado, levando-a de volta a momentos de felicidade ao lado de Miguel. Mas o calor daquela lembrança parecia sufocante agora, envolto e estéril. Ela se virou lentamente, o coração batendo descompassado. A luz fraca tratava de esconder o que seus olhos estavam prestes a ver, e o que ela viu a fez estremecer. Era Miguel, mas não era. Seu olhar era cansado, profundo, quase sombrio. Ele se aproximou, passos inseguros. Alice, o som do seu nome soou como um eco distante na mente dela. Mas havia uma tensão no ar, como se algo muito maior estivesse em jogo. Meu Deus, Miguel, o alívio durou apenas um segundo. Onde você esteve? O que aconteceu? As crianças. A voz dela trêmula, quase um sussurro, enquanto lembrava dos olhares tristes. Ele hesitou. O silêncio entre eles parecia se estender, como se palavras não ditas pudessem desmoronar tudo. Até que, com um gesto nervoso, Miguel puxou algo de dentro da jaqueta. Um pequeno objeto prateado brilhou sob a luz fraca. Alice franziu a testa. Uma chave? Você precisa ouvir. É sobre... Ela sente que ele pudesse concluir. Um barulho ensurdecedor ecoou na casa. Um estalo, como se algo tivesse quebrado, e o chão tremeu sob seus pés. Alice e Miguel trocaram olhares de pavor. O que foi isso? Ela perguntou. O medo tomando conta. Do nada, a porta que se levava para fora se abriu com um estrondo, e uma figura sombria entrou, alta e encapuzada, a sombra se contorcendo ao seu redor. Não, não! O que você está fazendo aqui? Miguel gritou, o desespero em sua voz. A figura não respondeu, mas o ar ficou pesado, como se um fardo indescritível emanasse dela. Com a rapidez quase sobrenatural, a figura levantou a mão, revelando um objeto, uma boneca antiga, desgastada, que parecia pulsar uma energia sinistra. Ela é a chave para tudo. A tensão encheu a sala. O coração de Alice estava gelado. A conexão com as crianças, os segredos de Miguel, tudo começou a se entrelaçar em uma teia de desespero. O que você quer dizer com isso? Ela gritou,
a adrenalina fazendo tremer. Ele não é quem você pensa que é, Alice. Você não sabe a verdade sobre o passado dele, sobre como essas vidas foram quebradas. A figura fez uma pausa dramática, como se fosse absorver a reação dela. E não é o responsável. Alice deixou escapar uma risada nervosa. Do que você tá falando? Miguel é uma pessoa boa. Miguel, fale a verdade. O que você esconde de mim? A voz dela soou com um grito de desespero. Ao olhar para Miguel, ela viu seu rosto se contorcer em uma batalha interna. Ele não disse nada, apenas abaixou a cabeça. Os olhares dessas crianças estão arruinados por sua culpa. A figura sussurrou, sua voz revelando uma raiva reprimida. Você não conseguirá mais esconder isso, Miguel. Então, de repente, o modo como a figura se afastou da luz tirou a máscara que cobria seu rosto, revelando um traço familiar. Uma cicatriz que cruzava sua bochecha e um olhar que Alice já conhecia. Sou eu, Laura. A voz chegou como uma faca através do ar. Sua irmã, e você nunca soube que eu existia, não é? A revelação parecia paralisar a sala. Aquele rosto ao qual Miguel nunca se referira. A verdade que ele se esforçara tanto para manter oculta. Alice olhou para Miguel, buscando respuestas, mas él estaba paralizado, os olhos arregalados. Laura finalmente cogitó, como si las palabras fuesen difíciles de formar. O peso da revelación atingió a Alice como un soco no estómago. No só Miguel había asumido, mas él tenía una hermana que nunca mencionara, y que estaba entrelazada con la origen del sufrimiento de las crianzas. Y si no es solo eso, y si eu te contase que você también es parte de ese sufrimiento. A voz de Laura ecoou na sala, cheia de dor e expreso. Você não será capaz de escapar de la verdade. E agora, Miguel, você debe escolher. Que vale mais, sua vida ou Adenas? Um silêncio mortal pairou no ar, intercalando a tensão com a dor do desconhecido. O chão parecia se abrir sob eles, e Alice queria gritar, mas as palavras falharam. Ela olhou para os olhos de Miguel, buscando o indício de que ele diria, do que ele poderia fazer. Mas no fundo, ela sabia que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a mudar novamente. E nesse instante a única certeza era o abismo profundo de segredos que agora os cercavam. Alice ficou paralisada. Laura estava ali, revelando uma parte do passado de Miguel que ele havia suprimido. Você nunca soube que o existia, não é? A voz de Laura cortou o ar pesado e o silêncio se instalou uma vez mais. Miguel estava em choque. Palavras se perderam na confusão. Era como se o mundo ao redor dele estivesse parado. Como você pode fazer isso comigo, Laura? Miguel finalmente conseguiu deixar escapar, a dor evidente em sua voz. Por que você voltou agora? Porque não há como escapar do que você fez. Você não pode mais ignorar suas responsabilidades, Miguel. As crianças, elas são as consequências. A raiva misturada com tristeza em Laura fez cada palavra parecer um golpe. Os olhares das crianças se tornaram mais intensos e seus pequenos corações pareciam sentir a gravidade da situação. Miguel, o que isso significa? O que você fez? A voz de Alice tremia. Já era difícil acreditar nas palavras de Laura, mas agora ela também sentiu o peso da verdade. Os pequenos rostos ao seu redor tornaram-se sombras de seu amor. E aos poucos, uma nuvem de dúvida começou a esconder a imagem do homem que ela amava. Você precisa me ouvir, Alice. Eu não sabia que elas estavam aqui. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. A voz de Miguel soava mais frágil a cada palavra. Alice se afastou, desejando saber como ele poderia ter-se envolvido em algo tão sombrio. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou da porta. Uma criança pequena correu até eles, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles estão vindo! Eles estão aqui! A criança estava fora de si, o terror em seus olhos. Alice virou-se, a adrenalina pulsando em suas veias. Quem está vindo? Miguel perguntou, a tensão em sua voz crescendo. Os homens, eles têm as máscaras. Eles já levaram outras crianças. A voz tremia, e em um instante, a casa pareceu estar repleta de sombras. Alice olhou para Miguel preocupado. Eles não podiam perder mais tempo. Laura, com um olhar decidido, virou-se para as crianças. Vamos, precisamos sair daqui. Um instinto protetor a guiava, e os pequenos começaram a se unir atrás dela, esperando por instruções. A urgência na atmosfera parecia palpável. Mas então, antes que pudessem se mover,
Um barulho ensurdecedor ao fundo cortou o silêncio. A porta dos fundos da casa foi arrombada. Era uma invasão. Miguel e Alice se entreolharam, sabendo que a situação havia se tornado muito mais perigosa do que imaginavam. Você precisa escolher agora, Miguel, Laura gritou. Com a puta! Voz cortada. Essas crianças estão em perigo por sua causa. Não é só sobre você ou sobre mim. Miguel encarou Laura e depois olhar para Alice com o rosto pálido. Se você está dizendo que sou responsável por isso, então eu não posso deixá-las. Ele se virou para as crianças, os olhos cheios de determinação. Um grupo de figuras mascaradas adentrou a casa, movendo-se rápido e com precisão, como um relâmpago nas sombras. Não se mexam, uma voz ameaçadora soou. Alice sentiu suor escorrendo pela espinha. O medo a paralisou. O que realmente estava acontecendo? E naquele momento, uma nova percepção explodiu na mente dela. Será que além de Laura, existiam mais segredos que Miguel havia escondido? A figura à frente das crianças parecia satisfeita, como se houvesse algo mais planejado. Laura, você não deveria estar aqui. A voz era familiar, mas estranha. Isso será mais fácil do que pensei. Você não deveria ter voltado. A revelação desfez o chão sob os pés de Alice. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou, as peças do quebra-cabeça parecendo cada vez mais distorcidas. Porque eu sou a razão da sua dor, Miguel. E não se esqueça, os seus erros foram muito mais profundos do que você imagina. As palavras daquela figura ressoaram como um eco sinistro. O estado de choque se transformou em pavor. O que Miguel realmente havia feito? E qual era a verdadeira conexão entre Laura, Miguel e as crianças? Alice já não sabia inteiro. Quem confiar? O tempo estava se esgotando e à medida que a luta pela sobrevivência se aproximava, ela percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a desabar. Alice estava em choque, os olhos fixos em Laura. A revelação soava como um tambor retumbando em sua mente. Miguel tinha uma irmã e essa irmã parecia ter toda a verdade em suas mãos. Revelações que poderiam destruir não apenas Miguel, mas tudo que Alice acreditava entender sobre seu relacionamento. Então, uma sombra se moveu atrás da figura mascarada que se aproximava. O que mais estava à espreita nas sombras da casa? Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar, a figura declarou, a voz carregando um eco sombrio. Miguel, você não pode escapar do... Nesse passado, você é o que sempre foi, um traidor. A intensidade daquela afirmação fez com que o coração de Alice disparasse. O desespero estava certeza nos olhos de Miguel. Ele se tornara a personificação de suas dúvidas e medos. Traidor? O que você quer dizer com isso? Indagou Miguel, sua voz tremendo. Laura, agora revelada como sua irmã, manteve os olhos fixos em sua expressão, um misto de dor e determinação. Havia algo que ela não estava dizendo, algo crucial. A verdade é que você sempre fez parte de um plano muito maior, Miguel. Eu sou aqui para acabar com isso. Laura falava baixo, mas o peso de suas palavras ecoava como um grito em um silêncio que parecia se espessando. Alice não conseguia processar. Miguel era um traidor? E o que aspecto? E o que isso significava para as crianças? De repente, o chão debaixo dela começou a tremer. A casa antiga parecia gritar, como se soubesse do conflito que se desenrolava. Uma rachadura se abriu na parede, a luz da manhã flutuando através da fenda e iluminando os rostos apreensivos das crianças. Miguel! Alice gritou. O que você escondeu de mim? Ela estava mais furiosa do que nunca. A tensão era quase insuportável. A casa se tornava um labirinto de mistérios e medos. Eu não posso falar agora, Miguel respondeu, os olhos cheios de dor. O que está acontecendo é muito mais complicado do que parece. Alice se virou para as crianças, buscando uma resposta que nunca viria. Os pequenos estavam aterrorizados e confusos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais repentino e devastador. Um grande estrondo ecoou do fundo da casa e, em um instante, uma porta lateral se abriu abruptamente. Uma figura encapuzada irrompeu, com uma arma em punho. O caos se instalou no momento em que a figura gritou: Saia da frente! Alice virou-se, a adrenalina pulando em suas veias. Miguel se posicionou à frente, os músculos tensionados, a expressão determinada. Não, não atire. Nós estamos aqui para salvar as crianças. Ele estava se colocando em risco e a coragem dele a surpreendeu. Mas então,
A figura encapuzada atirou. Não contra eles, mas contra as crianças que estavam paradas ali. Um grito cortou o ar. A boneca antiga que a figura mascarada segurava caiu ao chão e explodiu em uma luz brilhante. Era como se o mesmo tempo tivesse parado. Uma onda de energia varreu a sala, e Alice sentiu que o chão sumia sob seus pés. Ela se agarrou a Miguel, o medo inundando seu corpo. Então a luz formou uma barreira ao redor das crianças, fazendo-as desaparecer. Não! Não, não, não! Alice gritou, desesperada. E enquanto as crianças sumiam, Miguel virou-se para Laura, a expressão de traição agora revelada. O que você fez? Laura olhou para ele com um olhar que misturava raiva e uma dor indescritível. Eu não sabia, Miguel. Eu não sabia que isso aconteceria. Era para proteger você, para proteger todos nós. As palavras dela eram uma mistura de desespero e culpa. Proteger ou condenar? Ele gritou, e o que restava de Alice era um turbilhão de emoções conflitantes. As crianças estavam desaparecidas e os segredos estavam expostos. Mas havia uma verdade nil também. Algo mais sombrio do que poderiam imaginar estava se desvelando. Alice olhou nos olhos de Miguel, buscando clareza, mas encontrou apenas um abismo de dúvidas. O que acontece agora? Para onde foram as crianças? Era a única pergunta que realmente importava. O silêncio na sala era ensurdecedor. O caos tinha ido embora, mas a angústia estava apenas começando. Precisamos encontrar elas antes que seja tarde demais, Laura disse, o seu tom agora ainda mais sério. Mas há algo que você precisa saber, Miguel. Você pode não estar pronto para isso. Mas é hora de você enfrentar a verdade sobre o seu passado. E quanto mais distante você for da verdade, mais difícil vai ser recuperar o que você perdeu. E antes que Alice pudesse reagir, Miguel e Laura trocaram olhares. Uma conexão que falava mais do que palavras poderiam dizer. O que mais estava escondido nas sombras da história deles? Alice sentiu um frio na espinha. A salvaguarda das crianças dependia de tudo o que não sabiam e, naquele momento, qualquer coisa parecia possível. O tempo estava se esgotando e Alice estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha era apenas o começo. Alice sentia seu coração acelerar. As palavras de Laura pesavam como pedras em sua mente. Miguel olhando para sua irmã, seus olhos cheios de questionamentos, mas também um brilho que dizia que ele sabia mais do que admitia. Silêncio. A tensão tinha o gosto do medo. Eu sempre fui a sombra da sua vida, Miguel. Não escutei sobre mim. E a dor que você causou não pode ser ignorada por muito mais tempo. A voz de Laura tremia, mas não de medo. Era raiva. Ela se virou para Alison. E você acha que pode confiar nele? Você realmente acha que ele é o herói dessa história? Eu não sei o que pensar, Alice respondeu. Sua voz arrastando-se ao longo da confusão. Só quero entender. Era um labirinto de incertezas. Mas antes que alguém pudesse falar, a figura encapuzada ficou em alerta. Chegou a hora, Miguel. Uma voz. Roca irrompeu, e a sala pareceu ficar menores. O ambiente começou a vibrar, como se as paredes reconhecessem a iminência de um desastre. Chegaram! Miguel sussurrou, com medo nos olhos. O que isso significa? Eles estão batendo a porta, e você sabe disso. A figura encapuzada lamentou. E, num movimento rápido, lançou um objeto no chão. Um brilho ofuscante iluminou as paredes, e em segundos, um raio de luz cortou a escuridão. E então, tudo mudou. Alice não se preparou para o que aconteceria. A luz revelou não apenas os rostos atormentados das crianças, mas algo ainda mais sombrio. Uma parede inteira coberta de fotos. Fotos de crianças desaparecidas, e entre elas, imagens que a chocaram até o núcleo. Cada rosto, cada expressão parecia de um pesadelo. Miguel, Alice gritou, o horror invadindo seu ser. O que é isso? Quem são essas crianças? Os rostos, conhecidos, e entre eles, uma menina com a mesma marca de nascimento de Laura. A conexão a atingiu como um soco. Pelo amor de Deus, o que você sabe? Não pode ser, Miguel murmurou, seus olhos arregalados. Isso é impossível. Impossível? Laura gritou, a raiva transbordando no tom de sua voz. Você realmente acha que a vida é um filme? A verdade sempre vem à tona, Miguel. E justo quando a tensão alcançava seu clímax, uma batida forte ecoou na porta. Um som firme e ameaçador. As crianças se apertaram contra a parede, aterrorizadas.
Alice virou-se para Laura, seus olhos procurando sinal de que tudo ficaria bem. Laura, o que fazemos? Precisamos encontrar uma saída, agora! Laura exclamou. Mas não havia mais tempo. As figuras mascaradas arrombaram a porta e uma onda de pânico tomou conta da sala. Eles estão aqui. Eles vieram buscar você, Miguel. Uma voz ecoou entre as sombras, carregada de desprezo e ressentimento. As crianças começaram a chorar e tudo parecia desmoronar. Miguel, faça algo! Alice gritou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Você manchou suas mãos com o sangue delas. Miguel estava paralisado. Uma fúria silenciosa cruzou o rosto de Laura. Se você correr agora, eles também correrão. Sua voz era ameaçadora. Quem são essas pessoas? O que você fez? Alice estava apavorada, seu mundo desmoronando à frente. Dela, eu só queria proteger você, Alice. Miguel finalmente gritou, mas a intensidade da situação fazia seus lábios tremerem. Eu estava me escondendo, achando que ninguém apareceria. Então uma figura encapuzada se virou, e Alice viu o que parecia ser uma pistola armada. O peso do terror pairava entre eles. É hora de escolher, Miguel. Ao que parece, você se tornou uma ameaça. E nós não podemos permitir que isso continue. Foi nesse momento que Miguel, apertando os punhos, declarou com uma voz carregada de determinação. Se você tá aqui para me levar, então leve, mas não as crianças. E as palavras dele cortaram o ar como uma faca. Uma decisão feita numa fração de segundo. Você não sabe o que significa isso, Miguel. A figura respondeu o tom cheio de desprezo, e com um movimento rápido, ele puxou o capuz para trás e os rostos se revelaram. Alice ficou sem fôlego. A pessoa era ninguém menos que seu próprio pai. Alice ficou paralisada. O rosto diante dela era familiar e, ao mesmo tempo, horripilante. Seu pai. A presença dele na sala trouxe uma onda de confusão e pavor. Como ele poderia estar aqui agora? Um nó se formou na garganta de Alice, enquanto a mente dela disparava com perguntas. Miguel, não! Foi tudo que Laira conseguiu gritar. Mas era tarde demais. A revelação da identidade da figura mascarada colocou um divisor de águas entre eles. Miguel olhou para o chão, o peso da traição empurrando para baixo. Que você tá aqui, pai? A voz dele estava cheia de incredulidade e dor. Eu vi resolver isso de uma vez por todas. O tom de voz do seu pai era firme, mas nas profundezas dos olhos havia uma tristeza que só aumentava a tensão no ambiente. Você precisa entender que a sua vida nunca foi normal. E essa é a hora de enfrentar a verdade. Que verdade? Alice gritou, suas palavras desaguando em desespero. Você sequestrou crianças. Como você pôde, pai? Era um ataque direto e a raiva queimava dentro dela. O homem que ela tinha amado incondicionalmente estava envolvido nisso. A realidade despedaçou seu coração. Você não sabe de nada, ele respondeu, a voz tremendo. Você não sabe por que fiz o quê? Fiz. O olhar dele atirava chamas, mas havia algo mais, um lampejo de vulnerabilidade. Miguel, Laura interveio. Você tem que se posicionar. Se não agora, quando? Mas Miguel não disse nada. Sua expressão era um retrato de confusão e dor. As palavras afirmativas que Alice tanto precisava nunca saíam. Os ecos do passado começaram a preencher a sala, como sombras tomando forma. As crianças, elas são importantes. Elas são a chave para tudo. O pai de Alice fez uma pausa, procurando as palavras. Vocês estão menosprezando o que realmente está em jogo aqui. Alice não acreditava. Chave para quê? Para dor? Para traição? A amargura nas palavras era uma lâmina afiada que cortava o ar. Mas a tensão estourou de uma forma que ninguém esperava. Um tremor percorreu a casa, um estalo surdo que fez todos se perderem. As paredes pareciam implorando por ajuda, e então a luz começou a piscar. Um objeto caiu do chão, refletindo um brilho intenso para todos ao redor. Não! O pai de Alice gritou, avançando para proteger algo. E num movimento rápido, Miguel gritou para Laura, cuidado! E tudo aconteceu em frações de segundos. Uma explosão de luz envolveu a sala, e no instante seguinte, tudo estava diferente. As fotos nas paredes ganharam vida, como se clamassem por atenção. Faces de crianças desaparecidas começaram a sussurrar, suas vozes se fundindo em um grito agonizante. Ajudem-nos! Ajudem-nos! Alice ficou boquiaberta, a realidade revelando-se como um pesadelo. O que é isso?
ela gritava, incapaz de acreditar. Não que via. As manifestações das crianças começaram a se materializar ao seu redor, os rostos pálidos e tristes olhando para as pessoas na sala. E no meio da confusão, uma entidade mais ominosa surgiu. Um espectro negro com olhos como abismos. Vocês têm o sangue nas mãos. Ele riu, a voz ecoando com uma força destrutiva. O terror tomou conta de todos, e enquanto eles tentavam compreender o que estava acontecendo, uma lágrima escorreu pelo rosto do pai de Alice. Não era para ser assim. Eu tinha planos. Planos para quê? Miguel exigiu, não aguentando mais o peso da mentira. Para destruir vidas? Para aventar dor? Nem tudo é o que parece, o pai de Alice implorou, mas as palavras já pareciam sem valor. O verdadeiro jogo estava se revelando, peças de um tabuleiro mais escuso do que pensavam. E nesse instante, Alice percebeu algo alarmante. O espectro negro estava se concentrando neles, alimentando-se do medo e da culpa. A verdade é mais sombria do que imaginam, ele sussurrou, fazendo os arrepios voltarem a percorrer a espinha de Alice. Ela se virou para Miguel. A incerteza mistura agora com um novo tipo de ódio. O que você realmente sabe sobre seu pai? Que acordos sombrios ele fez? A casa começou a tremer mais uma vez, as luzes piscando freneticamente, como o aviso de que o passado que todos queriam esconder estava prestes a desmoronar. Precisamos sair agora, Laura gritou, percebendo que a verdade era a chave, mas as consequências seriam devastadoras. Alice respirou fundo, preparada para encarar o que quer que fosse. Essa não era a história que ela pensava conhecer. E à medida que cada revelação se desdobrava, uma certeza tomou conta dela. Nada voltaria a ser como antes. O caminho que escolheriam agora decidiria a vida deles para sempre. Mas havia uma sombra no futuro. E onde isso os levaria? Alice estava paralisada. O rosto do pai dela estava ali, bem diante dela. E tudo o que ela acreditava foi jogado por terra. Você está envolvido em tudo isso? Ela mal conseguia articular as palavras, a angústia crescendo em seu peito. Miguel, ao lado, também parecia em choque, seu olhar entre a dor e a raiva. Eu não tenho escolha, Alice. O pai dela respondeu, tanto suplicante quanto defensivo. Eu só queria proteger vocês. Proteger? Você sequestrou crianças. Como isso pode ser uma forma de proteção? A indignação explodiu em palavras e a sala parecia estreitar-se ao redor deles, como se a verdade estivesse se comprimindo, ameaçando explodir. Laura, em um impulso de raiva, disse, Vinícius, você não pode achar que pode sair impune. As crianças, elas precisam de ajuda. O pai de Alice olhou para ela. Laura, você não percebe que tudo que fiz foi por um bem maior? Ele gesticulou como se tentasse alcançar todos os presentes. Você não sabe do que eles são capazes. Quem são eles? Miguel indagou, a voz tensa e marcante como aço. Ele se posicionou mais à frente, como se tentasse se proteger de uma tempestade crescente. Mas antes que pudesse receber uma resposta, o espectro negro começou a se mover, a figura se aproximando. Vocês têm que decidir logo, ele sussurrou, a voz ecoando. Cada escolha sua tem um preço. A tensão aumentou na sala. Alice sentiu um formigamento na pele, a percepção de estar ali, em um território desconhecido, ameaçada. E então, tudo mudou em um estalo. Uma luz intensa irrompeu da boneca antiga que havia caído, brilhando tanto que todos foram forçados a tampar os olhos. Essa luz parecia ter vida própria, pulsando e vibrando. Quando a luz finalmente se dissipou, algo extraordinário tinha acontecido. Pai, Alice exclamou, seu olhar focado no homem, que em segundos não era mais o mesmo. As feições mudaram, o corpo se moldou de maneira grotesca. O pai dela se transformou em uma criatura melhor descrita como uma fusão de humano e algo obscuro, seus olhos agora brilhando como brasas. O que aconteceu? Ele não é o que parece, Alice! Laura gritou, a expressão aterrorizada. Essa não é a nossa família! Já chega de mentiras! A criatura gritou, sua voz ecoando como um trovão. Vocês pensaram que estavam jogando um jogo, e apesar do que imaginam, já perderam.
Alice sentiu o chão tremer sob seus pés. A criatura avançou, mas Miguel, em um ato desesperado, empurrou Laura pro lado e se colocou entre eles. Você não vai machucar ninguém. Com um movimento perigoso, a criatura estendeu a mão e um feixe de luz surgiu dali, atingindo Miguel em cheio. Ele gritou, a dor irrompendo em sua expressão. Alice tentou gritar, mas as palavras não saíam. Quando a luz se dissipou, Miguel não estava mais de pé, e em seu lugar havia uma sombra que parecia absorver toda a luz da sala. A criatura sorriu, um sorriso que não era humano, uma expressão que definitivamente não pertencia a alguém que conhecemos. Miguel, Alice chorou, a voz trêmula e cheia de dor. O quê? O que foi isso? Agora você entende, não? A criatura falou com um tom cruel em sua voz. Ele estava sempre com você e agora ele faz parte de mim. Todo o sofrimento, o medo, tudo se tornou um só. Alice olhou para Laura, a mente dela girando. O que significa isso? Miguel, ele não pode estar perdido assim. Mas antes que puder pensar em qualquer plano, a criatura começou a absorver não apenas a luz, mas também as emoções da sala. Medo, dor, confusão. Cada lágrima derramada era uma oferenda. E então, uma risada gélida ecoou. Vocês acham que podem fugir da verdade? Não há saída, só há aceitação. O estado caótico da sala era agora um campo de batalha de emoções. A escolha que Alice e Laura precisavam fazer, de repente, se tornou mais clara do que nunca, mas o custo parecia pouco claro. Alice percebeu que a partir daquele instante nada seria como antes. Uma única ideia brotou em sua mente. Precisamos resgatar Miguel, de qualquer jeito. Mas a ideia de confrontar a criatura era aterrorizante, e a necessidade de agir começava a se misturar ao desespero. E assim, com o coração acelerado e a dúvida encostada, Alice ponderava se teria coragem para enfrentar o que estava por vir. Se é capaz de resgatar Miguel, ou o que quer que fizesse empurraria a todos ainda mais para a escuridão. A batalha recém-iniciada convidava ao caos, mas Alice não tinha escolha a não ser dar o próximo passo. Alice estava paralisada, o rosto de seu pai estava ali, bem diante dela. E tudo o que ela acreditava foi jogado por terra. Você está envolvido em tudo isso? Ela mal conseguia articular as palavras, a angústia crescendo em seu peito. Miguel, ao lado, também parecia em choque, seu olhar entre a dor e a raiva. Eu não tenho escolha, Alice. O pai dela respondeu tanto suplicante quanto defensivo. Eu só queria proteger vocês. Proteger? Você sequestrou crianças. Como isso pode ser uma forma de proteção? A indignação explodiu em palavras, e a sala parecia estreitar-se ao redor deles, como se a verdade tivesse se comprimindo, ameaçando explodir. Laura, em um impulso de raiva, disse: Vinícius, você não pode achar que pode sair impune. As crianças, elas precisam de ajuda. O pai de Alice olhou para ela. Laura, você não percebe que tudo o que fiz foi por um bem maior? Ele gesticulou, como se tentasse alcançar todos os presentes. Você não sabe do que ele quer. São capazes. Quem? Quem são eles? Miguel indagou, a voz tensa e marcante como aço. Ele se posicionou mais à frente, como se tentasse se proteger de uma tempestade crescente. Mas antes que pudesse receber uma resposta, o espectro negro começou a se mover. A figura se aproximando. Vocês têm que decidir logo, ele sussurrou, a voz ecoando. Cada escolha sua tem o preço. A tensão aumentou na sala. Alice sentiu um formigamento na pele. A percepção de estar ali. Em um território desconhecido, ameaçada. E então, tudo mudou em um estalo. Uma luz intensa irrompeu da boneca antiga que havia caído, brilhando tanto que todos foram forçados a tampar os olhos. Quando a luz finalmente se dissipou, algo extraordinário tinha acontecido. Pai? Alice exclamou, seu olhar focado no homem que em segundos não era mais o mesmo. As feições mudaram, o corpo se moldou de maneira grotesca. O pai dela se transformou em uma criatura melhor descrita como uma fusão de humano e algo obscuro. Seus olhos agora brilhando como brasas. O quê? O que aconteceu? Ele não é o que parece, Alice. Laura gritou, a expressão aterrorizada. Essa não é a nossa família. Já chega de mentiras. A criatura gritou, sua voz ecoando como um trovão. Vocês pensaram que estavam jogando um jogo. E apesar do que imaginam, já perderam. Alice sentiu o chão tremer sob seus pés. A criatura avançou,
Mas Miguel, em um ato desesperado, empurrou Laura para o lado e se colocou entre eles. Você não vai machucar ninguém. Com um movimento perigoso, a criatura estendeu a mão e um feixe de luz surgiu dali, atingindo Miguel em cheio. Ele gritou, a dor irrompendo em sua expressão. Alice tentou gritar, mas as palavras não saíram. Quando a luz se dissipou, Miguel não estava mais de pé. E em seu lugar havia uma sombra que parecia absorver toda a luz da sala. A criatura sorriu, um sorriso que não era humano. Uma expressão que definitivamente não pertencia a alguém que conhecemos. Miguel, Alice chorou, a voz trêmula e cheia de dor. O que foi isso? Agora você entende, né? A criatura falou, com um tom cruel em sua voz. Ele estava sempre com você, e agora? Ele faz parte de mim. Todo o sofrimento, o medo, tudo se tornou um só. Alice olhou para Laura, a mente dela girando. O que você realmente sabe sobre seu pai? Que acordos sombrios ele fez? Mas antes que pudesse pensar em qualquer plano, a criatura começou a absorver não apenas a luz, mas também as emoções da sala. Medo, dor, confusão. Cada lágrima derramada era uma oferenda. Então, uma risada gélida ecoou. Vocês acham que podem fugir da verdade? Não há saída, só há aceitação. O estado caótico da sala era agora um campo de batalha de emoções. A escolha que Alice e Laura precisavam fazer, de repente, se tornou mais clara do que nunca. Mas o custo parecia pouco claro. Alice percebeu que a partir daquele instante, nada seria como antes. Uma única ideia brotou em sua mente. Precisamos resgatar Miguel, de qualquer jeito. Mas a ideia de confrontar a criatura era aterrorizante, e a necessidade de agir começava a se misturar ao desespero. E assim, com o coração acelerado e a dúvida encostada, Alice ponderava se teria coragem para enfrentar o que estava por vir. Seria capaz de resgatar Miguel? Ou o que quer que fizesse, empurraria a todos ainda mais para a escuridão. A batalha recém-iniciada convidava ao caos, mas Alice não tinha escolha, a não ser dar o próximo passo. Com a determinação crescendo, Alice olhou para a criatura, e em um instante, sua mente se reverteu ao passado. As memórias de Miguel, de seus momentos juntos, foram parte do que a guiou por tanto tempo. Seria por ele que lutaria, mesmo que a morte ninguém conhe. Eu não vou deixar você levá-lo, ela gritou, as palavras saindo com uma clareza feroz. Mas enquanto o ambiente se tornava cada vez mais caótico, algo inesperado aconteceu. Uma nova luz surgiu, mas desta vez não era a boneca. Era a Laura. Ela havia começado a brilhar com uma intensidade própria. Sua figura emanando uma energia que desafiava a escuridão. Não, isso não pode ser. A criatura sibilou, furiosa. Como você? Mas Laura não hesitou. Com o movimento de suas mãos, ela liberou um poder que começou a desferir golpes na criatura, enfraquecendo seu domínio sobre as emoções da sala. Essas crianças não são suas, e Miguel não pertence a você. A criatura começou a se dissipar, mas no processo um grito irrompeu do coração de Alice. Não, Laura, pare! E se você não puder voltar? A resposta dela foi um sorriso tranquilo, mas algo dentro de Alice se quebrou. O que se escondia por trás daquela luz? O que estava realmente em jogo? Os laços se desfaziam, e a verdade que estava prestes a se revelar prometia uma nova reviravolta. Mas esse seria o sacrifício que afetaria a todos. As chamas se elevaram, obscurecendo a sala, e Alice mal conseguia respirar. A mudança estava prestes a acontecer, mas que restaria depois disso? A reviravolta se aproximava, e tudo que Alice pensou que sabia estava prestes a ser testado. Com as expectativas subindo, restava apenas uma pergunta. A verdade ainda poderia ser mais destruída do que o amor? Alice sentiu que a sala estava prestes a desabar. A transformação do pai numa criatura monstruosa deixou um vazio profundo em seu coração. A luz havia deixado o ambiente ensandecido, e a presença da criatura tornou tudo mais opressivo. Miguel, ela gritou, esquecendo-se do medo, volte para nós. Laura, em seu brilho intenso, parecia ser a única esperança. Alice, confie em mim, ela exclamou, sua voz cortando o caos. Precisamos unir nossas forças. O espectro negro avançou, mas Laura ergueu as mãos, tentando controlar a situação. Você não pode nos parar. E com um lampejo de coragem, Alice se juntou a Laura, sentindo a energia crescer entre elas. O passado era um peso, mas elas precisavam deixá-lo para trás. O que acontecia ali não era apenas sobre Miguel ou seu pai.
Era sobre salvar as crianças. Era sobre redimir-se de um ciclo vicioso de dor e sofrimento. Não vamos permitir que você leve mais uma vida, gritou Alice, sentindo uma força emergir de dentro. A criatura hesitou, dividida entre a fúria e a incredulidade. Vocês acham que podem me desafiar? A voz ecoou como um trovão, mas havia um tremor de dúvida no tom. E quanto mais a luz de Laura crescia, mais a sombra parecia enfraquecer. E então o chão tremeu novamente, mas não era mais. Um tremor de dor era um sinal de transformação. As crianças apareceram em meio ao brio, cercadas por uma aura de proteção. Alice sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês estão seguros! Ela exclamou, um misto de alívio e esperança tomando conta dela. A criatura gritou, furiosa. Vocês não podem! Mas Laura e Alice estavam unidas, e a luz belas cresceu até preencher a sala. Você não tem poder sobre a inocência, gritou Laura. E uma explosão de luz pura. A criatura começou a se desvanecer, praticamente derretendo sob a força combinada dela e de Alice. Não, isso não pode estar acontecendo. O desespero era evidenciado na expressão deformada da figura sombria. E então tudo parou. Uma quietude profunda tomou conta do ambiente. O espectro se dissipou em partículas de sombra, desaparecendo no ar. Miguel caiu de joelhos, olhos vazios. Alice, ele sussurrou quase sem força. O alívio invadiu o ovelo solto, agora livre daquela influência. Ela correu até ele, abraçando-o, e naquele momento sentiu que tudo que sabiam estava ressignificado. Você tá bem? Perguntou, a preocupação preenchendo seu tom. Agora sim, respondeu Miguel, com a expressão relaxando lentamente. Eu não sei o que aconteceu, mas estou aqui. Eu sinto que finalmente posso respirar. Laura observou, um sorriso suave surgindo. Vocês conseguiram. As crianças estão a salvo e não vamos deixar isso se repetir. A luz ainda envolvia todos, embora as sombras agora estivessem longe. Enquanto recuperavam o fôlego, o pai de Alice permaneceu imóvel, a figura de um homem que havia escolhido o lado errado. Pela primeira vez eu vejo a verdade em meus atos. A voz dele tremia de um jeito que parecia uma confissão. Nunca foi sobre proteger, foi sobre poder. Alice não sabia como reagir. Você causou dor a tantas vidas. Como pode buscar perdão agora? O medo e a raiva se entrelaçavam em sua voz. Às vezes a luta é necessária. Precisamos enfrentar a verdade, mesmo quando é dolorosa. Ele murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. E então desapareceu em um sopro de fumaça, levando consigo seu passado sombrio. Silêncio. O peso de tudo o que aconteceu ainda estava ali, mas as crianças estavam seguras, e isso era o que importava. Alice olhou para Miguel. E Laura sorriu. Vamos reconstruir. Mas uma sombra ainda pairava. O que tudo isso significava? Como poderiam viver após tamanha revelação? Uma expectativa pesava no ar. Afinal, a luta contra o mal parecia apenas começar, e assim, juntos partiram para um novo começo, sem saber que mais o futuro reservava. Mas você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias. Esmague o botão de like e mostre seu apoio. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua voz conta, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações.